Bom, foi um pouco interrompido aqui, então vou voltar no vídeo do Diego. Vamos lá, vídeo do Diego. Vamos lá. Um pouquinho mais. Né, que o Mauro levantou, e eu vou falar sobre isso. Agora, vamos botar então o Kaique. O Kaique sempre rápido. Coloca aí o Diego. O que disse o Diego, acho que o do Diego foi até muito longo. Se a gente achar que precisa cortar rapidinho, a gente corta. Mas colocar o Diego e depois o Felipe Luiz. Vamos botar aí. Bruno Henrique e as casas de apostas. O jogador se envolveu em um grande problema, está sendo investigado pela Polícia Federal por um suposto favorecimento, amigos, familiares. O que eu posso dizer sobre isso? Convivi 4 anos com o Bruno Henrique diariamente. Um cara maravilhoso, um coração incrível. O Bruno é exatamente isso que ele passa pra vocês. Um cara humilde, autêntico, verdadeiro. E eu fico aqui na torcida para que isso se resolva da melhor forma possível. Mas eu não estou aqui apenas para falar do Bruno Henrique. Eu estou aqui para falar de uma nova realidade que os atletas vivem devido à inserção das casas de apostas, que eu respeito, mas não compactuo. Eu respeito, mas não incentivo as pessoas a participar. Aí eu vou concordar 90% com o Diego e vou discordar 10%. Eu não respeito. Eu não respeito isso. Eu vou me aprofundar no mérito a posteriori, mas algo que leva à destruição de família, de lares, da sociedade, algo que é literalmente satânico, né? A gente não pode compactuar, né? E eu acredito que não devemos compactuar e nem respeitar. Eu não respeito um latrocida, eu não respeito uma pessoa que propaga o mal, um traficante de droga, um assassino. Eu não posso respeitar quem faz propaganda de casa de... Propaganda não, mas quem compactua com casa de aposta. Participarem desse mundo, pela dependência química que ela traz e pelo prejuízo em todas as áreas da vida. Mas tem outros vícios também que as pessoas incentivam, o álcool, a pornografia, tudo isso pode se tornar um grande vício. Sim, mas a casa de aposta ela traz algo a mais. A parte da dependência química, ela traz a ilusão do favoritismo. O álcool, ele também traz dependência química. O álcool também traz dependência química. A pornografia também é um vício, né? Agora, o álcool, se a gente, por exemplo, eu como cristão, eu entendo que existe um debate até teológico e filosófico sobre a bebida, que a gente vê tanto no Velho como no Novo Testamento. Jesus transformou água em vinho, por quê? Porque o vinho trazia dentro de uma ótica, né? Vamos dizer assim, de uma festa, de um casamento, de uma reunião familiar, a celebração. Você está celebrando o quê? A união, a família, está ficando mais, vamos dizer assim, alegre, entendeu? A bebida, ele traz esse benefício, isso é inegável. Mas na outra passagem da Bíblia, por exemplo, no Velho Testamento, lá em Noé, mostra o que aconteceu com Noé quando ele ficou bêbado. Ele dormiu nu, o seu filho Sam viu, contou para os outros irmãos. Noé, no dia seguinte, ficou sabendo do que o filho fez. Simplesmente amaldiçoou Canaã, né? Então, aí você vê o conflito. A embriaguez, o que ela trouxe ali? A embriaguez trouxe o Noé amaldiçoando uma linhagem dele, né? O filho usando da vulnerabilidade do pai para fazer uma fofoca, né? Vamos botar assim, uma fofoca. Então, ao mesmo tempo que a bebida ela é permitida, o abuso dela não é tolerado. Do benefício financeiro, da ilusão, porque realmente o final disso é terrível. Tenho amigos internados em clínicas de dependente químico, jogadores jovens, uma carreira promissora e colocaram tudo a perder por causa desse vício. Então, eu não compactuo e não incentivo. Mas esse é outro ponto que eu concordo com o Diego. Esse é outro ponto que eu concordo com o Diego. Da mesma forma, ele parece que está fazendo um trabalho com jovens. Ah, não vou atender agora não. Chato pra caralho. Ele faz um trabalho com jovens, ele é meio coach, meio Pablo Marçal também, tá com uma parada de Pablo Marçal aí, entendeu? Mas eu concordo com ele, porque da mesma forma que ele vê pessoas sendo destruídas pelo jogo, ele vê pessoas sendo destruídas pelo jogo,
Eu vi pessoas próximas a mim também ser destruídas por um joguinho de aviãozinho escroto. Um conhecido que tinha uma boa, um bom dinheiro, uma boa carreira econômica, empresarial, né? Jovem, morando numa cobertura, com carrão, com tudo, simplesmente perdeu tudo ou quase tudo para o jogo, entendeu? E isso, cara, acontece na nossa vida como um ensinamento. Não é legal. Mas vamos lá. Eu acredito que o Diego deva ter passado por isso também. Porque, como ele fala, jovens jogadores que ficaram viciados. E a gente vê histórico aí, familiares ou colaterais, amigos dos amigos, pessoas que estão caindo caindo no jogo. E no Brasil, bem grave. Tá muito grave a história. É uma realidade, os números são exorbitantes, são milhões, bilhões envolvidos. E isso é difícil para os jogadores também, que podem se tornar vítimas. No ambiente de segurança, num churrasco, numa conversa que tem na sua casa, você pode compartilhar informações daquilo que vai acontecer no jogo. Olha, o próximo jogo, quem vai bater o pênalti sou eu. Imagina o Memphis decidiu fazer aquela jogada, ele chutou a bola para fora, e foi uma decisão dele, até onde eu me informei. Se ele fala para os amigos ali, no ambiente de segurança dele, e alguém se beneficia financeiramente daquilo, ou se ele fala por uma mensagem, nem todos os jogadores têm a malícia. Apenas estão compartilhando num ambiente de intimidade, compartilhando informações, como sempre fizeram, só que hoje não podem mais. Por que eu falo isso e trago esse assunto à tona? Porque passou da hora dos clubes, das casas de apostas, proporcionarem cursos, uma cartilha de comportamento, e reeducar os jogadores para se comportar dentro do ambiente onde eles estão inseridos hoje e que podem sim ser prejudicados. Não estou falando que situação de A, B ou C foi isso que aconteceu, mas tenho uma certeza absoluta disso que eu estou falando pode acontecer e pode prejudicar alguém, se não já prejudicou desse caminho. Então, a minha mensagem aqui é para que nós todos tenhamos a consciência do que está acontecendo, é uma realidade que tem que ser vivida. As casas de apostas estão inseridas hoje no meio do esporte, principalmente do futebol, mas os jogadores têm que ser reeducados para poder... Vamos botar aí, ó, o Diego. O Diego acabou de falar, os jogadores precisam ser reeducados. Ele vai chegar um ponto a posteriori que eu vou questionar um pouco principalmente do Mauro César. Um jogador de futebol, ele pode ganhar milhões, né? Pode ganhar, sei lá, 3, 4 milhões. Não vou dizer que eles são coitadinhos, mas eles são pessoas que, na maioria das vezes, tirando casos específicos de jogadores que vieram de uma classe média alta, por exemplo, o Kaká, né, que você vê que tem uma família virtuosa e tal, enfim. E uma classe média, o cara deve ter estudado em bons colégios. Acho que eu também vi a história do Ganso, o Paulo Henrique Ganso também, ele é um jogador de futebol que ele parte de uma família também bem estruturada e tal. Mas 95, 98% dos jogadores, eles são pessoas que, não é, que o dinheiro nem sempre ele vai trazer conhecimento. Tanto é que a maioria dos jogadores, isso é uma coisa até que o Ronaldo Fenômeno fala, que a maioria dos jogadores, logo depois que param de jogar, eles quebram. Eles quebram. Porque eles não sabem investir dinheiro, porque eles não tiveram uma educação, acabaram gastando dinheiro com mulher, com não sei o que, bababá. E a carreira do jogador de futebol é curta. O jogador começa lá, vamos lá, 22 anos, ter um valor, né, comercial. Aí ele vai jogar, cara, no máximo até os 35. Tem casos aí, por exemplo, Cristiano Ronaldo, que o cara é um super atleta, que ele vale até os 39, 40 anos, mas não passa disso. Diego dando recado, eu vou questionar, tá? Muitas coisas aí. E vamos escutar também o Felipe Luiz, vamos lá. Sobre as casas de apostas, né, hoje o Diego Ribas colocou um vídeo, pra mim foi assim, o que eu quero falar, o Diego falou. Se alguém quer saber o que eu penso, tá, o Diego falou por mim ali. Quando eu era novo, assistia a Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro. Né, hoje já não pode mais. Eu já recebi várias ofertas pra fazer propaganda de casa de apostas. Não faço, porque eu sei o danino que é pras pessoas que apostam, né? Um ponto interessante que ele citou aí, a questão do carro, né, da Fórmula 1, o patrocínio lá da Ferrari, da Marlboro, né, eu lembro, Fórmula 1, como é que era o forte patrocínio da Philip Morris, da própria British Tobacco, e assim, a nossa vida a gente vai mudando de opinião, né, eu era a favor dos jogos, do cigarro, do patrocínio de cigarro, de tudo isso, mas a gente analisando friamente a realidade, de fato, a proibição do patrocínio do cigarro diminuiu o número de fumantes.
entendeu? A própria participação do governo, com aquelas advertências severas, a própria tributação proibitiva, né, que deixa o cigarro cada vez mais caro, isso é um incentivo ao não consumo. Eu acho que o cigarro é um produto que tem 85% de tributação. Então, de fato, são coisas que inibiram. Poxa, eu lembro do comercial da Marlboro, jovem, daquele cara, lá numa montanha lá dos Estados Unidos, no cavalo. Aí o cara sobe a montanha e, chega lá no topo da montanha e acende um cigarro Marlboro, um cigarro. Eu passo aqui aquela impressão tipo assim, do cara, do conquistador, do cara, diferenciado, um macho alfa, né? Que todo jovem ele quer ser. Então aquela propaganda incentivava muito a gente a fumar. A verdade é essa. Entendeu? Então, vamos seguir aí o que o Felipe Luiz está falando. O vício que é uma droga, infelizmente. E daqui uns anos, daqui a 20 anos, a gente vai estar olhando e falar assim, caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casas de apostas, mais o dano que está machucando, está fazendo em tantas pessoas, a gente não tem a real noção ainda, né, do que está acontecendo. E os jogadores, eles estão cada vez mais instruídos por o próprio clube. O Flamengo deu uma palestra sobre esse assunto, sobre o que os jogadores podem e não podem. Os próprios, na Espanha, por exemplo, desde que eu estava lá em 2015, 2016, falavam todos os anos, né, sobre o que a gente tinha, a nossa conduta, e o Flamengo fez isso esse ano. Então os jogadores estão cada vez mais instruídos para não serem nunca abordados. Bom, vamos lá, tá? Eu vou aqui apresentar o meu ponto de vista, o Mauro. Bom, eu posso terminar, já que o Felipe Luiz terminou de falar, eu concordo ipsis literis com ele sobre essa situação, sobre tudo que ele falou. Sobre tudo que ele falou. Ele tá completamente certo. E a postura dele, cara, é uma postura de muita coragem mesmo, entendeu? E mostra, volto a repetir, a autonomia que ele tem só reforça, né? A autonomia que tem perante o elenco, perante a diretoria, perante a instituição Flamengo. Isso me deixa até muito mais, né? Independente de eu ser flamenguista, a gente fica até mais animado, né? De ver que como você tem orgulho de ter um cara como aquele, né, comandando o teu clube, entendeu? Um cara de ética, uma pessoa... Até então, não conheço pessoalmente, mas diria que é uma pessoa ilibada. Mais Felipe Luiz, independente do grande profissional que ele é, na sociedade. Nós merecemos pessoas assim para o nosso convívio, para ter amizade, pessoas de caráter. Paulo também vai querer falar, né, sobre a situação principalmente do Diego. Vou perguntar pro Flávio, pro Bruno. E a situação é a seguinte: mas você vai defender porque você é patrocinado. Entenda como quiser. Tenho orgulho de ser, o programa é também, muitos programas são também, então não vou ser hipócrita. Agora, quem é contra? Tudo bem, pilhado, tranquilo. Você tá dando sua cara a tapa, mas assim, você se posiciona como um cara de direita, como um cara conservador, como um cara a favor dos bons costumes, da moral, da ética, da virtude. Então, irmão, me desculpa, mas é uma contradição em você ter essa postura e falar, ganho dinheiro de casa de aposta sim e tal, e tá tudo bem. Eu acho que não. Da mesma forma que você vai citar uma certa hipocrisia, você também não deixa de ser hipócrita a partir do momento que você defende valores e defende o jogo, casa de aposta, algo que está destruindo internamente uma sociedade brasileira que já tem problemas severos de educação, principalmente nas classes mais baixas. Eu acho uma contradição, irmão. Me desculpa, eu gosto das suas opiniões, te acho um cara autêntico, verdadeiro, mas isso é fato. Tá? E não ganha nada com isso, eu posso entender. Aí eu vou entender. Quer questionar? Tá bom, pode questionar, faça seus questionamentos, apesar de eu discordar hoje, tá? Porque eu acho que realmente hoje o jogo educa na grande maioria das vezes. Tá? As pessoas sempre falam para jogar com responsabilidade, as pessoas sempre falam para levar como entretenimento, as pessoas sempre falam para ser para maior de 18 anos. Pelo amor de Deus, cara. Que jogo educa, cara? Que loucura. Como que o jogo educa? O jogo, cara, as pessoas estão perdendo tudo. Tem gente vendendo carro, vendendo terreno, vendendo bens da família, destruindo lares. Por causa dessa porcaria desse jogo, irmão. O jogo educa como? O cara bota assim, jogue com responsabilidade.
Você sabe que não é assim. Anos. Hoje em dia, com a regularização, inclusive, tem essa obrigação. Só que eu também trago um outro lado, porque hoje eu tenho um patrocinador grande, o programa tem, a gente está sempre aí vendo o que acontece. Hoje são cerca de 60 mil pessoas empregadas pelo empreendedor, pelo entretenimento relacionado às casas de aposta. Aí eu vi ali no chat, achei até engraçado, mas foi um paralelo interessante. O cara falou, poxa, tem 60 mil pessoas empregadas pelas bets. Aí vê aquele governador lá da Bahia, acho que foi um governador, alguma coisa ele falando, que o tráfico emprega não sei quantas pessoas. Realmente. Quantas pessoas o tráfico não emprega, quanto dinheiro ele não movimenta, quantas mansões de luxo não são movidas. Tem aí lavagem de dinheiro, laranja, que mexe com o dinheiro do tráfico. Pô, mas aí, vamos fazer o paralelo, né? Qual é a consequência do tráfico? Qual é a consequência desses 60 mil pessoas que estão empregadas? Beleza. Mas quantas famílias foram destruídas? Vamos fazer a dosimetria disso? Você acha que em 20 anos com essas casas de aposta, o Brasil, aonde ele está hoje, aonde ele estará, qual o impacto que terá para a sociedade brasileira isso? Esportivo. No Brasil, são cerca de 60 mil pessoas empregadas com isso. Hoje, eu sei que tem muito torcedor aqui que está reclamando, claro, que pode estar me questionando, só que você hoje tem o seu time mais forte, porque todos eles são patrocinados. As ligas, as transmissões, todas são patrocinadas por casas de aposta e grande parte desse dinheiro vem daí. Cara, mas aí é um ponto que eu vou te falar. Isso de fato é verdade? Mas será que vale a pena? Aí que tá a questão. Vale a pena você vender a alma pro diabo, meu irmão? Em troca de dinheiro, em troca de poder? Não sei, né? Eu acho que o Flamengo, beleza que é o Flamengo, mas o Flamengo se reestruturou sem casa de aposta. Não tinha casa de aposta, não. Não tinha mesmo. E é aí que vem meu questionamento, tá? Acho dois caras muito gente boa, só que eu tô aqui pra dar minha opinião. Eu não posso estar aqui só pra, não, gosto da pessoa, gosto da personalidade, não vou questionar. Me desculpa, o Diego ganhava um salário milionário no Flamengo, quando o Flamengo era patrocinado por uma casa de apostas. O Felipe Luiz, hoje, tá dando essa declaração com o patrocinador aqui gigantesco, o outro patrocinador aqui no microfone, e ele ganha um salário altíssimo por causa dessas casas de aposta. Porque os clubes hoje têm muito mais dinheiro por causa das casas de aposta. Se a pessoa, não sou a favor do jogo, critico, mas não ganha nada com isso. Esses caras ganharam muita coisa com isso. E o meu outro, e ganham ainda, o Felipe Luiz. Pô, mas aí, cara, vai um exercício de reflexão que eu vou fazer, que eu vou puxar uma outra discussão que teve uma semana ou 2 semanas atrás entre o Paulo Cogos e o Rubão. O Paulo Cogos chegou e falou, pô, eu sou isso, aquilo, eu sou professor, advogado, não sei se ele é formado em direito, alguma coisa assim, e eu sou funcionário, assessor parlamentar. Aí colocaram como uma contradição, porque o cara é anarcocapitalista e ele trabalha para o Estado. Eu falei, cara, eu sinceramente, na minha opinião, eu concordo com o que ele fala. Para você lutar contra o sistema, você tem que estar dentro do sistema. Como que você vai derrubar, por exemplo, político de esquerda e falar, não vou receber o fundão não, mas quem vai receber vai ser o cara da esquerda, vai pegar o dinheiro todo. Porque minha moral, não sei o quê, não quero receber público. Não. Ele tem que chegar lá na política, exercer o mandato dele, crescer, ser um deputado e poder pautar o fim do fundão. Aí sim, ele usa o fundão como todo mundo usa igualitariamente, de forma igual, né? E lá com o poder, quando ele tiver o poder para fazer aquilo, ele acaba com aquilo. Entendeu? Ah, mas ele vai se corromper, ele vai se sujar. Aí é outra história. Mas o discurso dele não está errado, na minha concepção. Ah tá, mas aí eu tinha que fazer relacionar isso com o Felipe Luiz e o dinheiro do que o Flamengo recebe. Olha, cara, eu sinceramente eu não vejo o porquê de você não dele poder criticar e receber o dinheiro. Talvez, cara, talvez esse seja um ponto aí que eles estejam corretos. De fato. Eu vou amadurecer o meu ponto de vista nessa questão específica do salário do Felipe Luiz, do Diego e das casas de aposta. Felipe Luiz está no Flamengo, ganhando um salário alto, deve renovar por um salário ainda mais alto, e
E o patrocinador que ele tem lá, porque o Diego diz, eu não compactuo com isso. Como não? Se você vestir a camisa do clube, que está sendo transmitida para milhões de pessoas com aquela marca, você está compactuando com aquilo. Você está. Me desculpa, mas você está. Se você está dando uma entrevista com aquela marca, como o Diego já deu várias vezes, como o Felipe deu ontem, você está compactuando com aquilo. Então, isso para mim gera um pouco de hipocrisia, na minha opinião. Agora, quem não ganha nada com isso e quer questionar... Não, nesse ponto, eu digo que tá certo. Porque eu lembro daquele comercial do Cristiano Ronaldo, tirando a Coca-Cola e botando água, falando que Coca-Cola era lixo. Pô, aquilo ali foi uma puta hipocrisia. É muito fácil ele hoje, como um grande bilionário, né? Com Instagram de 300 e poucos milhões, dizer, Coca-Cola é um lixo. Mas será que no início da carreira dele, quando ele tava com aqueles dentes podres dele lá da Ilha da Madeira, depois ele consertou os dentes dele, né? Começando lá no esporte, se chegasse um puta de um patrocínio da Coca-Cola, como provavelmente Coca-Cola e outros refrigerantes patrocinaram ele, os clubes dele, ele deixou de aceitar aquele dinheiro. Então, cara, ele pode até fazer um discurso, falar, poxa, refrigerante, mas agora no meio de uma coletiva, chegar e falar que é contra, não sei o que e tal, beber água, não, isso aqui não serve, é um pouco de hipocrisia sim, tá? Pode questionar, mas eu acho que precisa entender um pouquinho mais dessa situação. Quanto de pessoas que estão sendo empregadas com isso, o quanto que esse mercado cresceu, o quanto esse mercado investe. E inclusive sobre isso, os empregos informais, gente. Quantos funcionários que não tem nas ligas, no Campeonato Brasileiro, na Liga Espanhola, em tudo que é lugar do mundo, com relação à aposta. Quantas pessoas não ganham emprego com essas ligas, que são patrocinadas por essa casa? Então eu vejo muita hipocrisia. E pra mim... Mas, pilhado, pelo amor de Deus, cara. Se você vai ver, a gente tem que ver a relação de causa e efeito e longo prazo. O que isso traz para a sociedade. Entendeu, irmão? A longo prazo. Faz uma relação de custo-benefício e você vai ver que os malefícios são muito maiores. Igual o pessoal que tava usando... Como que é? Aquela porcaria lá do... até saiu no negócio de esquerda, que mostrou o gráfico, ICL, né? Que o pessoal tava usando o dinheiro do Bolsa Família, que era uma parada voltada para alimento, para coisa mais básica. O nego tava usando isso para jogo do Tigrinho, jogo de aposta, pô. Que é aposta esportiva. E o Brasil é o país disparado com mais número de apostas, muito maior que a Inglaterra, muito maior que outros países em pouco tempo, como isso contaminou a nossa sociedade e virou literalmente uma pandemia. Uma epidemia. Da mesma forma que a gente teve o coronavírus, o jogo está virando uma epidemia dentro do Brasil e destruindo a nossa sociedade por dentro. Que já não é uma sociedade estabilizada, né? E outra grande hipocrisia. É muito fácil você falar de um mercado que ainda é novo e que é muito criticado por muita gente. Mas o Diego chegou a comparar, e aí eu discordo. Eu acho a bebida alcoólica muito mais nociva que o jogo. E todos fazem propaganda de bebida alcoólica. Time, clube, liga. Mais de 3 milhões de pessoas morrem por ano por causa do álcool. Ou por doença, ou por acidente de carro. O que eu acho é que a gente tem que educar as pessoas. Não tem o beba com responsabilidade. Se beber não dirija. Jogue com responsabilidade. Se você quer ter um entretenimento de jogar, e isso é regularizado, você pode, mas você tem que ser educado. Porque tem tanta coisa nociva, gente, no mundo, e que ninguém fala nada. E aí eu digo, aí pra falar da aposta esportiva, muita gente enche o peito. E aí é uma opinião minha, tá? Independente de lado político. Agora, pra criticar a bebida alcoólica, não criticam. Um bando de político corrupto no nosso país, não critica. O que mata mais? O que destrói mais vida? Político corrupto. Mas aí tá fazendo falsas equivalências. Aí eu já falei da bebida, até citando a questão bíblica aí, envolvida na bebida, entendeu? É algo socialmente aceito. O volume de bebida, porra, lógico que tem muitas famílias destruídas por causa do álcool, isso é fato, mas não tem comparação, entendeu? Não tem comparação. Corrupto ou jogo? Só que aí, não, falar de política eu vou me expor. Pra que eu vou querer falar de um político? Pra que eu vou querer falar de uma situação que pode trazer as pessoas contra mim? Mas o jogo, o que eu falar, eu vou ser o bonzinho. Porque tem muita gente que poderia criticar. E eu não digo direita ou esquerda não, tá? Porque quem me acompanha geralmente sabe o lado que eu tenho. E na Jovem Pan eu não falo sobre isso. Agora, por quê que não usam toda essa mídia que tem pra criticar safadeza, pra criticar a corrupção, pra gente ver a saúde do nosso país um lixo, a educação um lixo? Aí se escolhe um tema. Esse tema é tão nocivo, porque é fácil falar ainda e é um tema novo. É um tema que se você criticar hoje, você é bonzinho. Então, isso
eu questiono muito, tá? Pra mim tem coisas assim que são tão nocivas quanto que não se falam. E ainda mais você tendo um salário altíssimo por causa de um patrocínio como esse. Então, eu discordo completamente e eu acho sim que precisa ser educado no jogo. Precisa, com certeza, para que as pessoas não percam o que não podem jogando. Agora, o jogo... Meu amigo, o Brasil é um país extremamente pobre. Nós temos uma educação falida. Nós temos um sistema de saúde, até teve aquela discussão lá da Jojo Todinho agora com o pessoal da esquerda, vamos abraçar o SUS. Porra, a saúde no Brasil é uma merda, cara. A educação é uma merda. Entendeu? Como que você vai liberar o jogo? Você vê essa epidemia de jogo que está acontecendo com a sociedade. Será que você, como comunicador, você não vai ter esse insight, irmão? Você vai esperar seu país apodrecer de dentro para fora para depois dizer, ih, realmente, porra, essa porra aí, esse jogo tá fudendo mais ainda um país já fudido. Nunca se esqueça, irmão, que dentro do fundo do poço pode existir um alçapão. O jogo como entretenimento, o jogo como empresa gigantesca que emprega tanta gente e movimenta tanto dinheiro, eu hoje não tenho nada contra. Só acho que as pessoas e os jogadores têm que ser educados. E outra também, quase não falaram do Bruno Henrique, né? Porque se realmente ele estiver envolvido, o erro é todo dele. O erro é todo do caráter dele, se ele estiver envolvido. Não é da casa de aposta. A casa de aposta nesses esquemas, ela é a vítima. É bom deixar isso claro. Então o ser humano ele tem que ser honesto em qualquer área da sua vida. Ah não, mas aqui não. Então... Vou fazer até uma parte aqui de algo que eu acho que é possível, seria possível, entendeu? Vamos entender, por exemplo, o fenômeno de Las Vegas, nos Estados Unidos. Um lugar que era um deserto, simplesmente virou a cidade do jogo. Las Vegas, com cassinos e tal. Muitas coisas ruins envolvidas naquilo, né? Prostituição, né? Vícios, drogas, né? Também envolvida naquela cidade, mas beleza. Você pegou por uma cidade que lá no deserto e botou uns jogos liberados, tipo um cassino liberado. Se o Brasil fizesse algo nesse, por exemplo, pegar aqui, vamos supor, no Rio de Janeiro, Norte Fluminense, que eu acho muito pobre, cidade, por exemplo, Itaúcara, lugares assim que não tem indústria, não tem nada, você pegar, vamos fazer um polo sei lá, de jogos. Isso eu acho que é até algo que a gente pode debater. Pegar lá, sei lá, o sertão nordestino, vamos transformar o sertão na Las Vegas brasileira. Pô, legal. Cara, é discutível. Mas mesmo assim, é um ponto bem complexo, né? Bem complexo. Mas eu acho que valeria reflexão. Agora, do jeito que tá, irmão, do jeito que tá a coisa, você não sabe o que tá acontecendo. O seu dinheiro tá vindo à custa da desgraça das pessoas, de famílias destroçadas. Então questione assim, ó, não podemos julgar o Bruno, ninguém pode julgar o Bruno, mas o jogador que se envolver em esquema de aposta esportiva tem que ser punido porque ele dá exemplo para as pessoas. Ele dá exemplo pro torcedor. E aí, se um jogador, eu não digo Bruno Henrique, qualquer um, estiver envolvido, ele faz parte de uma bandidagem. É praticamente ali um estelionato contra a casa. Porque você tá tornando a casa ali, a casa é uma vítima, ela não tem como controlar isso. Então aí eu concordo com o Diego, tem que se educar. Não só a população com relação ao jogo e os jogadores com relação ao jogo. Por isso que eu quis dizer, porque eu vi muita hipocrisia nisso tudo. E eu, né, apesar de gostar muito dos dois, tenho uma opinião totalmente contrária, principalmente para quem vive do futebol, gente. Que hoje é um mercado sustentado pelas casas de aposta esportiva. Todo mundo, todos vocês que assistem futebol, que adoram ver o seu time cheio de reforço, cheio de jogador bom, é sustentado pelas casas de aposta esportiva. E aí gera-se, na minha opinião, uma hipocrisia. Mauro César Pereira. Bem, ontem eu fiz um elogio, estava fazendo uma live, fiz um elogio à coragem do Felipe Luiz quando ele fez esse comentário, né? Porque eu acho que quando alguém age de forma corajosa, defende aquilo que pensa, ok. Mas quando ele cita o Diego, depois eu vejo o que o Diego fala, eu discordo frontalmente. Eu concordo com muita coisa que você falou, mas o que me chama mais atenção é essa parte aí de ter que educar o jogador. O jogador de time pequeno, até eu posso entender. Agora o jogador de time grande, meu irmão. A gente sempre fala da condicional, porque até que prova o contrário, o Bruno Henrique pode, vai se defender e pode provar a inocência, certo? Mas a quantidade de diálogos ali que a Polícia Federal tem seu poder e a imprensa publicou é muito comprometedora. E aqui o UOL traz hoje a matéria que o Bruno Henrique, eu nem lembrava disso, foi garoto propaganda de uma casa de apostas durante um período. Então, você é garoto propaganda de uma casa de apostas, você deve saber quais são os seus limites. E o jogador tem que procurar saber quais são os seus limites.
tá? Para usar a bebida como foi usada como paralelo, é a mesma coisa que você chegar, não pode apostar. Ok, digamos que sim. Concordo que você possa ser contra a casa de aposta, contra a regulamentação, contra a publicidade, contra tudo. Mas tem que ser coerente, de fato. E com relação à bebida, é a mesma coisa seguinte: o cara pega um carro, pega uma bebida, bebe, pega um carro de disso, atropela uma pessoa. Viu, vende bebida. Tem que ser que nem na Arábia Saudita, que não pode vender bebida alcoólica. Não, a pessoa tem que saber que a bebida está ali, ela é vendida e você não pode consumir aquilo de forma exagerada. Você não pode dirigir um automóvel, uma motocicleta, um caminhão, um ônibus se você bebeu. É isso, simples assim. Eu vejo muitas vezes pessoas falando que as pessoas estão se endividando, mas eu nunca vi até hoje, mesmo nas matérias sobre isso, esse é um estudo que eu gostaria de ver. Um estudo concreto que mostra que as pessoas apostam. Eu já, inclusive, recebi informações de gente que trabalha com aposta esportiva falando, cara, quem aposta geralmente aposta R$20, R$10, R$15. E eu conheço gente que faz isso, aposta por diversão. Então não sei até que ponto. Pô, irmão, aí você... Puta que pariu. Você tá dizendo que não vai... Como que é? As pessoas apostam 10, 20 reais? Para com isso, cara. Tá louco. Então busque um estudo sério aí pra você entender que a desgraça que você tá fazendo no nosso país, irmão. Você é um cara mais alinhado até a esquerda, né? Pelo que eu vejo aí. Procura lá no ICL, lá, a reportagem que eles fizeram sobre as apostas no Brasil. E você vai ver. Isso às vezes é demonizado. E o mais importante, se proibir a aposta esportiva no Brasil. Houve um dado momento que proibiu o bingo. As pessoas jogavam online. As pessoas que eram viciadas no bingo jogavam online. Continuavam jogando. Se você proibir, o cara vai apostar num site lá de fora, num site no exterior. Não vai ter jeito. E assim, você tem casos de aposta na Inglaterra, aqui, nos Estados Unidos, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. O futebol tem patrocínio de apostas esportivas no mundo inteiro. É uma discussão muito mais ampla. Não estou falando aqui do nosso quintal. Estou falando de uma coisa global. Eu acho muito... Aí eu vou voltar, cara, a sabedoria da nossa mãe, né? Da nossa infância. A gente chegava e falava, poxa, a família tal fez isso, faz aquilo, pô, pra gente, né, conquistar alguma coisa. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. A nossa mãe falava, mas você não é todo mundo. Então é isso aí, cara. Se o mundo tá na desgraça, por exemplo, os Estados Unidos e o Canadá liberaram as drogas lá, a maconha. Porra, virou a Cracolândia, aquilo lá, os lugares que liberaram. A gente vai trazer isso pro Brasil? Mas lá nos Estados Unidos, não sei o quê. Cara, se você ver a relação de causa, efeito, benefício, e prós e contras, não precisa ir muito longe, né? Então a gente tem até o benefício de saber a consequência de um país civilizado, o que traz as drogas. O quão ruim é o jogo. Se for do bingo, o bingo também era um vício. Existem reuniões de bingo clandestino, existe pessoas que jogam bingo online, existe, mas isso, o que deveria ser? Ter mais controle e mais uma forma aí, né, eu como liberal vou dizer, aí a gente precisa do Estado para controlar isso, para reprimir isso, entendeu? Da mesma forma como tráfico de drogas, tráfico de armas, entendeu? Raso e demagógico muitas vezes, especialmente essa parte que você citou. Você é remunerado e você é contra. Então eu quero fazer um contrato, vem cá, o que pesa aqui na minha remuneração o dinheiro que vem de casa de aposta? Pesa 30%, pode tirar 30%, eu não quero ganhar. Não quero ganhar, esse dinheiro eu não quero. Nesse ponto ele tá certo. Eu já tinha sido, o Pilhado já tinha falado e eu vim amadurecendo o meu raciocínio durante esse tempo, né? Existe sim, né? Ninguém vai ser 100% perfeito, ninguém vai ser 100% coerente, entendeu? Isso é fato. Mas se o Felipe Luiz está bancando um discurso contra a casa de aposta e o Flamengo tem um patrocínio master lá da PixBet e tal, o Flamengo é um clube muito rico. Ele podia chegar assim e falar exatamente isso. A gente tem direito de transmissão, direito de sei o que e tal. Bilheteria, muita coisa que o Flamengo arrecada, venda de jogadores. Ele podia falar, pô, olha só, quanto que é a arrecadação do clube? Quantos % é de fruto oriundos que na minha concepção é imoral e ilícito, por mais que na lei do Brasil não seja permitido. Aí falar 30%? Então olha só, eu quero que o meu salário seja baseado tirando essa receita aí. Aí, irmão, aí seria até bom ele chegar numa coletiva e mostrar o contrato dele. Aqui, ó.
Porque vaza salário de jogador, vaza salário de técnico, fala aqui, ó, meu contrato tá aqui, ó, tá escrito, ó, a cláusula tal, eu tô aqui, mas eu não coaduno e não respeito e não compactuo. Mas tô aqui e moralmente eu tô bem comigo mesmo e tô deitando no travesseiro, que é meu maior compromisso, é deitar no meu travesseiro em paz. Ok. Né? E aí, eu hoje publiquei um texto de um advogado, o Pedro Porcaro, tratando das implicações jurídicas. E aí tem um trecho aqui que eu vou ler rapidamente, que eu acho que é muito importante. O jogador de futebol tem a obrigação de saber disso. Estamos falando de homens adultos, formados, no caso de time grande, muito bem remunerados, que tem assessor, que tem empresário, que tem advogado, tem tudo. Não são crianças, entendeu? A parte educacional é para quem está na base. Ó, você vai ser um profissional, saiba que as apostas esportivas existem, patrocinam os clubes, as competições e tudo mais. As emissoras de TV, os canais do YouTube grandes que transmitem futebol, todo mundo tem patrocínio de aposta esportiva. E você não pode isso, não pode isso, não pode isso. Para a garotada, acho correto fazer. Agora, o adulto, o cara tem que saber, gente. O cara não sabe. Não sabe. Como não sabe? Ele tem que saber. Que profissional é esse? Adoro falar, eu sou profissional. Na hora de ganhar 1 milhão, 1 milhão de 100, 2 milhões, é profissional. Na hora de saber suas obrigações, aí você não é profissional. Tem que ver alguém para te... Ó, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Nem tanto 8, nem tanto 80. Vamos achar o meio termo aí. É o que eu falei anteriormente. O jogador de futebol é assim, na grande maioria, independente do salário que ele ganha, ele é burro. Burro. Você vê a maioria aí perdendo dinheiro pra mulher, o cara com discurso fake aí, de não sei o que, de racismo, caralho, mas quando é pra sair, sai com a branquinha, com a lourinha, a neguinha que tava com ele lá no passado, né? Ele não quer mais, quer só a global, quer só a paniquete, entendeu? Muita hipocrisia. O jogador de futebol é burro. E a maioria tem ele é orientado aí para essas agências aí de, né, enfim, defendendo causas que o cara de repente nem entende. Ele nem sabe de onde ele está se metendo. Então o jogador de futebol, volto a repetir, não tem esse conhecimento que ele acha que tem. Também não digo que ele seja coitadinho, mas você vê o Bruno Henrique, cara. O cara totalmente, você vê nas entrevistas dele que ele é um cara que não teve estudo, entendeu? E não é o dinheiro, quanto que ele ganha que vendeu essa cultura. Que a cultura vem uma coisa de base, pô. De uma formação, de uma família, de uma estrutura. Então, enfim, não que ele seja uma pessoa ruim, mas ele, cara... Ele caiu numa parada que ele não tinha nem noção do que ele estava se metendo, na minha concepção. Paparicar e te falar, olha, bonitinho, você não pode fazer isso, pelo amor de Deus, gente, estamos falando de pessoas formadas, não estou citando especificamente um jogador, estou falando em linhas gerais. E no texto ele diz aqui, o Porcaro, a chamada lei das bets, sancionadas em janeiro, proíbe a participação direta ou indireta, atenção, de qualquer pessoa que possa influenciar o resultado de um evento esportivo, como jogadores, dirigentes, técnicos, sócios e operadores das empresas de apostas. A proibição se estende a parentes de linha reta e colateral até o 2º grau, como filhos, pais, irmãos, primos que estão impedidos de apostar na modalidade de cota fixa. Ou seja, aquilo que o Diego falou, ele não pode conversar. Não, não, é isso, não pode não, Diego. Você não sabia? Vai estudar a lei das bets antes de gravar esse vídeo demagógico, cara. Demagogia. Desculpa, cara. Tem que saber. Você, pela força que tem, até tá lá na Globo comentando futebol, o jogo do Flamengo, deveria falar para os pais, olha, vocês têm que aprender o que são suas obrigações com relação a isso. Procure... Mas eu acho que o Diego, ele tá citando, ele tá colocando um outro ponto na fala do Diego ali. O Diego tava falando que os jogadores se reúnem, comenta sobre o jogo, quem vai ser o batedor de pênalti e tal. E ele não citou nesse ponto específico de levar cartão amarelo, de influenciar os jogos. E tá dizendo que... Acho que não é exatamente esse ponto aí que o Mauro César tá colocando, não. Pelo menos pelo que eu entendi do vídeo do Diego. Tem que saber. Vocês não têm assessor, não têm advogado, não têm empresário, procurem saber. Não pode bancar os bobos que não sabem nada. Tem que saber para sua própria proteção. Essa é a realidade. Agora, uma coisa seria, por exemplo, numa conversa informal, no caso do Bruno Henrique, partindo sempre da premissa de que ele pode ser inocente, tem direito à defesa e tudo mais, numa conversa informal em casa. Pô, o técnico falou para tomar cartão no jogo tal, porque eu fico fora e volto no outro jogo, que é um jogo mais difícil. Essa é uma conversa informal. Pode acontecer, pode escapulir? Digamos que sim. A outra é uma conversa dentro de um WhatsApp, que se aquela conversa é verdadeira, como a polícia diz que é, né? Pelo menos é o que a gente imagina, se fala especificamente de apostar. E não estamos falando de uma pessoa ali, não parece uma pessoa viciada em aposta, e sim alguém que fala que vai esperar o momento certo para fazer um investimento garantido, algo assim, que é o dia que ele vai receber o cartão. E nas matérias do UOL aqui, diz ainda a matéria do UOL, que o irmão teria passado para outra pessoa, gerando um subgrupo de apostadores no cartão. Gente, isso é muito grave. Se isso de fato aconteceu, sempre na condicional, né? E o fato do Bruno Henrique ser uma pessoa muito legal, como disse o Diego, não quer dizer nada. Isso não é isso que está em discussão.
Eu mesmo sou fã do Bruno Henrique, acho legal a simplicidade dele, outro patamar. O Flamengo tem várias páginas no Instagram, essas coisas que ele fala. Sempre elogio. Cara, quantas vezes eu elogiei aqui? Eu até sempre falei, cara, o Bruno Henrique não dá... Isso corrobora com um ponto, cara. O cara, o nego coloca ele como motivo de galhofa, né? Vamos dizer assim, uma palavra mais... Porque justamente mostra aí a falta de cultura dele, cara. Ele fala umas coisas simples. Um cara que você vê que é matutão, que, porra, começou lá não teve base, foi descoberto na várzea, foi descoberto tarde como jogador de futebol, entendeu? Então a vida dele, na verdade, o futebol veio como um presente, na realidade, né? Uma pessoa que não teve muita base, entendeu? Não tô querendo justificar, dizer que ele não deve ser punido e tal, que ele é totalmente inocente, não tem noção de nada. Mas é um cara matutão, um cara que de repente achava que aquilo ali, acho que 2023 que ele cita, né? Eu não sei exatamente o ano exato que começou a explodir as bets no Brasil, mas foi um ano antes. Não tinha nem a história do Paquetá ainda, entendeu? Foi a história do Paquetá que foi o grande boom, né, aqui no Brasil, da questão da manipulação. Que ele provavelmente, né, tá sendo banido do futebol, tá caminhando para isso. Um jogador novo, um caso grave, né? Caso grave. Enfim, vamos seguir. Não há problema, vai lá, joga, enche o saco, veste a camisa do outro time, não briga com a torcida. Agora tem esse problema que ele precisa resolver, né? Vai tentar provar sua inocência, digamos assim, mas o volume de provas apresentadas é muito sério, muito grave. Nós vamos aguardar o andamento do inquérito, tudo mais, a defesa, como deve ser, sem fazer qualquer julgamento prévio, mas a gente não pode também agora inverter a mão, né? E tentar fazer com que o jogador tem que saber, gente. Eu acho que esse episódio, entre outros, serve para isso. Veja o caso do Paquetá lá na Inglaterra. Ninguém tá passando a mão na cabeça, não. Pelo contrário, ele vai ter que se resolver lá, não sei como. Porque não pode. Então existe uma lei, e tá aqui, como é que o cara não sabe disso? O Tudo não fez palestra ainda por cima, para explicar. Sabe, você tem que procurar saber quais são os seus direitos e deveres. Na hora de renovar o contrato, aí o clube tem empresário, o clube tem advogado para fazer o contrato, para pedir, por exemplo, pro clube recomprar o passe que já é dele, porque acabou com... Não, você vai recomprar de mim. Aí tem essas ideias, mas na hora de saber as suas obrigações, seus limites com relação a algo tão relevante, porque envolve aspectos agora legais e policialescos até. Porra, gente, calma, menos. Esse discurso que trata o jogador como se fosse uma criança, isso não cola. Mas olha só, vamos lá. Todo mundo tem um ponto de partida, né? Então acho que depois desse caso do Bruno Henrique, do Paquetá principalmente, muitas pessoas os próprios jogadores vão entender a gravidade que é esse negócio, né? A gravidade. Então eu acho que, porra, era um negócio muito novo. Existia muita ignorância envolvida. Eu acho que ele não calculou exatamente os riscos. Acho que tá pegando pesado com os jogadores também. Pegando pesado, não é bem assim, não. É porque o cara ganha um salário milionário que o cara tem que ser um doutor. Que o cara tem que ter cultura. Vive numa vida mundana, a maioria das vezes, jogador de futebol. Envolvido com mulheres aproveitadoras, envolvido com próprios familiares aproveitadores. Entendeu? Não teve tempo de estudar, não teve tempo de entender o mundo como se proteger, né, cara? Se proteger de verdade. Então acho que há um exagero aí do Mauro César. Uma criança inocente não, são homens adultos muito bem remunerados que tem que saber quais são as suas obrigações. Então, o elogio que eu faço ao Felipe eu mantenho, pela coragem de dizer o que ele pensa. Isso pra mim é muito importante. Admiro pessoas assim. Mas quando ele fala que o Diego disse tudo o que ele queria dizer, eu discordo dos dois. Eu concordo com o que você falou, que é um ponto bem interessante. Se você é tão radical contra isso, então não aceite receber. O mesmo vai ter os colegas que de repente discursam com relação a não, tá errado, mas trabalha em empresa que tem patrocínio de casa de aposta, que sai dali o dinheiro para pagar o seu salário. Aí o cara vai na televisão, vai na internet, outro lugar, não, porque eu não concordo com isso. Aí entra no intervalo casa de aposta. Aí vem o palpite, vamos dar palpite da rodada, casa de aposta. Não, nisso aí ele tá certo. Isso aí ele tá certo. A gente não pode criticar algo que a gente se beneficia, né? A gente não pode. Porra, eu vivi a minha vida toda, sei lá, fui dono de um prostíbulo. Eu posso até mudar minha convicção e tal, mas se eu sou dono de um puteiro, eu não posso chegar e eu vivo disso, eu posso chegar e condenar o prostíbulo, a prostituição. Não tem como, pô. É incoerente. Se o cara, porra, trabalha no meio recebe dinheiro indireta ou diretamente de bet e critica, é complicado, né? É complicado. Né?
Tá ajudando a pagar teu salário. Você é tão contra, se posicione contra de forma veemente, então. Então, acho que tem um quê de demagogia nisso. A coisa é séria, claro que a gente entendo os argumentos, as pessoas que acham que pode ser nocivo e tudo. Não estou aqui sendo negacionista com relação a isso. Não sei se isso é algo que vai se resolver com essa discussão, que é muito, muito rasa, me parece. Agora, para mim é importante a regulamentação. O limite de valores de aposta em algo que depende de um jogador, uma proibição. Por exemplo, cartão amarelo. O Mauro César vai tomar um cartão amarelo. Só depende do Mauro César. Só vai provocar o juiz tomar um cartão amarelo. Eu acho que esse tipo de aposta ou não deveria existir, ou tem um limite. Qual o limite? R$15. O cara vai ganhar o quê? Vai ganhar R$10. Não vai ganhar muito. Então, fica mais pela brincadeira. Eu acho que o Mauro vai tomar cartão. Ou o cara que estuda, né? O Mauro tá com 2 cartões, acho que ele vai forçar o cartão. O grande problema que o Mauro não entende aí, cara, que é algo muito mais psiquiátrico, psicológico, que são gatilhos. São gatilhos de um dependente. A pessoa pode passar a vida inteira ela tendo um instinto, vamos supor, de jogo, e por nunca ter tido uma oportunidade de jogar, ele nunca ter despertado aquele gatilho. Entendeu? Então é muito grave quando algo nesse sentido, algo como o jogo se populariza, da forma como se popularizou essas bets no Brasil, e pô, você não faz a reflexão que talvez você não seja o viciado, mas o viciado pode ser seu filho. Já imaginou, Mauro, você, cara, é um cara de sucesso, né? Inegavelmente com suas opiniões, mas você tem filho, e costumo dizer, quem tem filho tem, desculpa a expressão, tem cu, porque a gente tem medo. Quem tem cu tem medo. Imagina seu filho ficar viciado em jogo, cara. E você não vai abandonar seu filho. Você pode falar que for, sei o quê, mas você vai botar na melhor clínica de dependência. Você pode mover mundos e fundos, mas se for um negócio bem grave, você pode comprometer inclusive teu patrimônio, a sua saúde mental. De repente você está caminhando aí, tô vendo aí uns 60 e poucos anos, sei. Daqui a pouco para sua aposentadoria. Imagina você ter que lidar com isso. Às vezes não com um filho, mas com um neto. Entendeu? É brabo, cara. É brabo. A gente não quer acho que a gente tem que entender que a gente não quer pro outro, a gente não vai querer pra gente, entendeu? Pode acontecer na nossa família. Vai ganhar 20 conto, 30 conto ali, olha lá. Né? E para você fazer um volume muito grande, você tem que mobilizar vários CPFs, vários apostadores, aí fica uma operação muito complexa e detectável pelas ferramentas que monitoram esse ambiente. E quando há um volume muito grande de apostas, né, eles percebem que tem ali alguma coisa suspeita, digamos assim. Então isso torna mais difícil. Então acho que tem que haver um aprimoramento disso, de uma maneira que a coisa não fique, assim, digamos, seja tão vulnerável. Acho que vale até a discussão, evidentemente. Agora, cara, houve um momento que a mesma casa de apostas patrocinava, por exemplo, Real Madrid e Milan, os 2 maiores campeões europeus, tinham na mesma camisa, mesmo patrocínio. Na Premier League os times têm patrocínio. Vários deles. Quando não tem aqui, tem na manga. Ou tem como patrocinador do backdrop, onde o cara dá entrevista. Tem vários, sabe? Então, eu acho o discurso um pouco demagógico, sabe? E acho que jogadores importantes, jogadores como o caso do Diego, que tem essa voz ativa, agora ele parece ter uma pegada meio de autoajuda, não sei como é que é isso aí que ele fala, tal, faz discurso, fala. Cara, poderia muito bem orientar de outra forma. Não, o jogador tem que ser orientado. Não, procure se orientar. Informe-se. Não seja alienado, cara. Esse é o seu trabalho. E existem regras. Tem uma lei. Acabei de ler aqui um trecho, aqui no artigo, que é importante, está no meu blog, no UOL, para quem quiser. É só chegar lá e ler e entender um pouco mais sobre isso. Então tem implicações jurídicas sérias, importantes, que tem que ser enfrentadas. E até que prova o contrário, o Bruno Henrique pode ser visto como inocente. Agora, vai ter uma sequência e tudo mais, na qual o jogador vai ter a sua oportunidade de apresentar a defesa e tentar mostrar que ele não teve nenhuma responsabilidade nisso. Mas, enfim, é algo importante, grave, mas isso não tem nenhuma relação com o fato de ele ser uma pessoa legal, bacana. Isso não é isso que tem discussão. Não é isso que tem discussão. Né? E aí a gente... Terminando a parte do Mauro César, eu lembro de um vídeo do Ryan Santos, que ele cita exatamente o momento no qual a Globo, né, uma empresa, né, que tem toda aquela estrutura, aquele compliance deles, aquela ideologia deles hoje, muito moldados para essa questão da ESG, da esquerda globalista e tal, aquela coisa toda, o momento no qual a Globo passou a aceitar o primeiro patrocínio de casa de aposta. Ele falou, a porteira abriu. Que a Globo, querendo ou não, a Globo é onde tá nos grilhões do Brasil, né? Chamam de grilhões, os interiores, entendeu? Você vê, o jornal ainda existe em banca de jornal. É muito pouco que vende, mas existe papel. Porque existe aquele senhorzinho que tinha costume de comprar o jornalzinho e tal, aquela coisa toda.
A televisão, ela tá muito presente. Ah, o YouTube tá dominando, tá. Cara, tá dominando, tem nicho, um nicho bem grande que vem crescendo, mas, cara, a televisão ainda é muito forte. Então, quando a Globo entrou com essa questão da Casa das Apostas, e já existia muito forte na internet, isso a gente viu como o início de um grande problema, né? A gente vê muita gente dizendo, pilhado, eu vejo o chat, eu não me incomodo não. Só porque é patrocinado, graças a Deus, eu não sou hipócrita, né? Como disse o Mauro. Poderia ser muito metido bonitinho aqui, até ignorar o assunto. Agora, aqui, no bate-pronto, no Canelada, o que não tem, é por isso que a gente tem um baita sucesso, porque mesmo quem não gosta, assiste. É a falta de hipocrisia. Aqui o que a gente não tem é hipocrisia, amigo. Aqui a gente fala o que pensa, ninguém faz questão de fazer de bonzinho, até porque ninguém aqui precisa se fazer de bonzinho. Eu odeio o politicamente correto, porque eu acho que muitas das pessoas que estão me xingando aqui no chat têm muito menos caráter que eu, mas é do jogo, porque eu resolvi botar a cara aqui todo dia e a gente coloca mesmo. Agora, hipocrisia aqui não vai ter. Como disse o Mauro, todos os programas, todos, eu desafio vocês a levantarem um que não seja patrocinado por causa de aposta esportiva hoje. É por isso que eu disse, a quantidade de... Ô, pilhado, a reflexão é muito maior do que essa, cara. O problema é muito maior que esse. Enfim, eu já falei bastante. Eu acho que é isso. Entendeu? Não é porque, porra, todo mundo faz que tá certo. Entendeu? Não é porque a diferença do remédio pro veneno é a dose. Entendeu? E esse negócio virou uma grande epidemia no Brasil. Entendeu? Reavalie seus estudos. Entenda, cara, que você já é um cara grande, acho que você tem 2 milhões de seguidores e tal, alguma coisa assim. Que você não precisa disso, cara. Pecar, Deus, e outra coisa, Deus ama o pecador. Mas ele não ama o pecado. Reflita sobre isso.